Essa questão, acho que a gente pode começar falando da China. Vamos Vamos pela lá. Que a China. China, assim, o que está sendo comentado, né, a gente vai falar sobre essa É. questão de dólar, enfim, Tá. Lula, China, a gente vai falar de tudo. Mas eu vi no seu canal um vídeo que você está falando sobre essa questão da China dominar, praticamente entrar com muita força no mundo. Eu queria que você comentasse mais um pouco. Como é Tá. que tá essa situação? O que você espera? Quais são as expectativas? O que pode, de fato, acontecer? Bom, esse vídeo que você está comentando, Carol, é um vídeo sobre a nova Rota da Seda. Historicamente, a China desbravou, construiu uma das maiores rotas comerciais há muito tempo atrás, muito antiga, que era a Rota da Seda. Todo mundo já ouviu falar, essa rota ela liga a Ásia à Europa e atravessava a Ásia Central, cruzava o mundo, passava pelo Oriente Médio, Mediterrâneo e chegava na Europa. E era a rota onde as especiarias, onde seda e uma série de outras coisas do Oriente iam para a Europa. E foi sempre uma rota importante. Na verdade, a China desenvolveu isso com medo das invasões, ou respondendo às invasões que ela sofria dos nômades ou dos povos ali da Ásia Central, turcos, mongóis e outros. E com isso, assim, depois a China acabou se fechando e, historicamente, o desenvolvimento chinês ele mudou de modelo. Em vez dele focar internamente, né, porque a gente fala para o continente, com essas rotas comerciais, como foi durante muito tempo, ele foi focar na costa. Isso tem a ver com a abertura econômica da China no final dos anos 70, quando a China adota uma economia mais liberal, com um modelo econômico de exportação, ou seja, eu vou ganhar dinheiro vendendo para o mundo. E onde é o melhor lugar para você vender para o mundo? Na costa. Por quê? Seus produtos têm que ser exportados, entrar num navio. Então, se você já estiver ali na costa, você vai ter uma vantagem competitiva. E aí, então, a China abre a sua costa. Tanto que até hoje, o desenvolvimento econômico chinês, a riqueza chinesa, não está no interior. O interior da China é muito pobre. Agora, a costa da China é onde está a riqueza, onde tem crescido, porque é ali que se abriu economicamente, criou os modelos, enfim, mais liberais, né, de economia. E com isso, a China, então, passou a ficar muito dependente da sua costa. E, obviamente, que né, o mundo preocupado com o crescimento chinês adotou algumas estratégias para se preparar para o pior. E uma dessas estratégias foi moldada na estratégia que os Estados Unidos adotou contra a União Soviética na Guerra Fria. E a estratégia contra a União Soviética era: vamos fazer um cerco e conter o crescimento soviético e esperar que ela vai implodir por dentro. E como que esse cerco foi feito? A Rússia, né, a União Soviética, não podia ter acesso ao mar, porque aí as grandes teorias de geopolítica nos explicam que tem basicamente dois jeitos de você dominar o mundo. Tem um terceiro, mas é mais complicado, não quero entrar para não confundir todo mundo. Então, ou você domina o mundo porque você controla a Terra, o continente, e aí nem todos os continentes são iguais. A América do Sul, obviamente, não é um continente relevante de terra para o mundo como a Eurásia, simplesmente pelo tamanho e onde a Eurásia está localizada. A Eurásia é o centro dos continentes do mundo. Então, a Oceania ou a Austrália não tem a mesma relevância de continente que a Eurásia. E aí uma das teorias diz: quem conquistar a Eurásia vai dominar o mundo. E outra teoria dizia o seguinte: não, quem dominar os oceanos do mundo vai conseguir conter o avanço daquele que dominar a Terra. Então, basicamente, dá para a gente reduzir o jogo de war do mundo entre aqueles que querem dominar os continentes, ou o continente, e aqueles que querem dominar o mar, os oceanos. Quando a China começa a se focar na orientação marítima, e a China pode fazer isso diferente da Rússia, a Rússia nunca teve um acesso ao mar. A briga pela Ucrânia, em grande parte, acho que a gente falou disso da outra vez, não sei, mas falo isso bastante aí, onde eu converso sobre o assunto, é a busca pelo acesso ao mar. A Ucrânia é interessante, importante, a Crimeia mais ainda, porque ela dá um acesso ao mar de água quente para a Rússia. Não é um mar totalmente aberto, porque é o Mar Negro, aí do Negro você tem que passar no Estreito da Turquia, aí você chega no Mediterrâneo, que também é um mar fechado, aí você vai ter que pegar o Canal de Suez ou Gibraltar, para finalmente você chegar num oceano aberto, um grande oceano, Atlântico, Índico ou Pacífico. Então, os russos não têm esse acesso. Ah, mas e o Pacífico? Ah, não, ali, Vladivostok fica 4 meses do ano congelado.
O Báltico também é difícil, Mar do Norte, mais difícil ainda. E a China não tem esse problema, porque ela tem uma costa imensa do lado do Pacífico. E com isso, então, a China começou a ficar dependente das exportações e das importações, porque a economia chinesa precisa da matéria-prima e precisa de energia de combustível, que é o petróleo que vem do Oriente Médio e da África e chega na costa da China. E aí, então, voltando para a estratégia americana, como é que a gente contém o crescimento da União Soviética? Vamos cercá-los, não deixar eles terem acesso ao mar. Deu certo, a OTAN foi criada para isso, em grande medida. A Turquia está na OTAN para isso, para fechar o estreitozinho ali do Mar Negro. A Dinamarca, a Noruega estão ali para fechar os estreitos dos dois lugares para a saída do Báltico. Com a China é diferente. Os Estados Unidos adotaram a mesma estratégia, só que tem um elemento importante que chama Primeira Cadeia de Ilhas, que é um conjunto de territórios que estão na frente da costa do Pacífico chinesa, e lá, por um acaso, está localizado Taiwan também. Quais são esses territórios? Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas. Se você traçar uma linha, se a gente pegar o mapa e traçar uma linha, você faz um perfeito contorno à costa da China. E você é capaz de fazer um bloqueio naval à China. E aí a China não teria acesso nem às matérias-primas e nem poderia vender os seus produtos para o mundo. Qual que foi uma das estratégias adotadas para a China para solucionar essa situação? Que é um checkmate ali, né? A China virou e falou assim: eu vou resgatar o meu acesso ao mundo por terra. Como assim? Eu vou reativar a Rota da Seda. Que a Rota da Seda ela é por terra, então ela atravessa por dentro da China, anda na Ásia Central, cruza por dentro da Rússia por um lado, ou por outro lado desce para o Oriente Médio, chega na Turquia, desce no Mediterrâneo, chega na Grécia, sobe para a Itália, assim por diante. Então, o Xi Jinping decidiu resgatar a Rota da Seda, chamou Belt and Road Initiative, que a tradução é Nova Rota da Seda, e é um projeto gigantesco de infraestrutura, os maiores projetos de infraestrutura do mundo, atravessa centenas de países fazem parte da Rota da Seda, e aí então a China está se preparando para o seguinte: bom, os Estados Unidos vai me bloquear na costa, e aí por isso a disputa por Taiwan, depois a gente fala um pouco disso, mas Taiwan está bem no meio, é a ilha bem no meio dessa linha que bloqueia a costa chinesa. O que a China pensou? Bom, eu vou sair por dentro, e está gastando trilhões de dólares com esses países, com esses projetos. Assim, tem coisas importantes nessa estratégia, porque a China, ela primeiro está conectando países que estiveram sob a esfera de influência ou dos Estados Unidos ou da Rússia. Então, todos os países da Ásia Central, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, são todos países que eram ex-repúblicas soviéticas. E agora a China está construindo milhões de projetos de infraestrutura nesses países. Linhas de trem, linhas de estrada, conexão digital, transportes variáveis, armazéns, todo tipo de coisa. Inclusive a maior linha férrea do mundo hoje está dentro dessa rota, que atravessa, se conecta com a Transiberiana e vai parar lá na Europa. E essa é uma maneira da China driblar, então, esse fechamento da costa. Dentro disso, a China construiu um monte de portos. Então, por exemplo, ela construiu porto no Paquistão, porto em Mianmar, porto na Tailândia. Então, ela está construindo portos em Djibouti, na África ali, que é um lugar importante também, que é a saída do Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez. Ela está se posicionando em vários lugares estratégicos e, se fecharem o espaço para ela na costa, ela vai conseguir usar essa infraestrutura para ir para dentro. Então, é um projeto ambicioso. O Xi Jinping quis convidar o Brasil para entrar na nova Rota da Seda. Vocês vão pensar, mas Rota da Seda, nós estamos falando da Eurásia, o que a América do Sul tem a ver? O projeto está tão grande que está envolvendo países da América do Sul já, está envolvendo países do mundo inteiro que não tem nada a ver, mas é a continuidade, supostamente, de outro jeito, não tem ligação por terra. Aí tem a Rota da Seda marítima. Então, eles começaram a construir os portos também em outros lugares. Então, a Rota da Seda não é só por terra, mas é uma rota. Tem a Rota da Seda normal, tem a Rota da Seda marítima, tem a Rota da Seda digital, que é um monte de projeto de infraestrutura. Um deles, inclusive, conecta cabos submarinos de internet da África ao Brasil,
Isso aconteceu recentemente, é um cabo que chega em Fortaleza. Bom, mas dizendo tudo isso para, assim, né, voltar para a pergunta central aí, depois dessa contextualizada, que é para onde a China está indo, né, e qual é a ameaça. Claramente, a China é um perigo para o mundo, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem um modelo e um sistema ditatorial, é, as pessoas não têm acesso e não têm liberdades individuais, tudo é controlado. Talvez dá para a gente dizer que seja a maior ditadura da história da humanidade de controle, porque 1,5 quase 1,4 bilhão de pessoas controladas no nível que eles controlam não é qualquer coisa, e obtendo um sucesso econômico, pelo menos dizendo. Mas aí tem o outro lado da moeda também, né? E quem está assistindo a gente tem que entender, porque depois as coisas não acontecem do jeito que as pessoas preveem com as suas torcidas, e aí elas não entenderam como é que a análise deu tão errada. E as coisas não são tão óbvias assim. E qual que é o outro lado da moeda? Sei lá, trazer aqui alguns pontos econômicos, por exemplo, do desenvolvimento chinês. A gente está assistindo um desaceleramento do crescimento da economia chinesa. O que significa isso? A China cresceu muito durante 30 anos e cresceu muito rápido. E esse é o maior case de sucesso de crescimento econômico já visto. Ponto. Ok, mas uma coisa é você crescer quando você é muito pobre. É muito fácil de você crescer muito rápido, porque você está num nível tão baixo que qualquer pequenas coisas que você fizer vão fazer toda a diferença para o país. O difícil é quando você atinge o que a gente chama a armadilha de renda média. Quando uma nação chega na sua renda média, e aí nós estamos falando por volta de 12 mil dólares de renda per capita, daí para frente começa a ser muito mais difícil de crescer, porque a base é muito mais larga, é muito maior. Então, como é que você vai gerar tanta riqueza em cima de coisas assim que já não é qualquer coisinha que eu fizer? Você precisa dar saltos gigantescos. Pra vocês terem uma ideia, só existem 38 nações na humanidade, no mundo, que atingiram esse estágio. São economias avançadas, economias desenvolvidas, economias ricas. Nós só temos 38 países nesse status, com esse status. E aí, desses 38, né, todos eles cresceram gradativamente para conseguir romper essa barreira da renda média, dos 12.500 per capita. E eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, gradativo. Só que, desses 38, 19, só 19, tiveram um crescimento de 2,5% ou mais de PIB. Hoje está todo mundo se perguntando quanto que a China vai crescer. E a China não vai crescer mais 6, 7, 8. Talvez não vai crescer nem 5. Talvez o número assim estimado aí hoje é a China crescer 2,5%. E se ela crescer 2,5%, nós temos que comparar com a história dos outros países que chegaram nessa mesma barreira e como que eles passaram. E aí, olhando para esses 19 países, aí tem alguns dados curiosos e interessantes. Dos 19, todos, com exceção de 2, tinham um perfil demográfico positivo. O que é isso? A população ativa trabalhadora crescia a uma média de 1,2%. A China tem um perfil demográfico negativo. A população chinesa ela está diminuindo, a população ativa chinesa está diminuindo a uma média de 0,5% por ano. Você tem as duas exceções que eu comentei, Lituânia e Letônia conseguiram crescer acima dos 2,5% ou 2,5% por ano, passando dos 12 mil de renda, mesmo não tendo um perfil demográfico positivo. Mas aí não é só a questão positiva, porque para você crescer você precisa de algumas coisas. Você precisa de capital, você precisa de mão de obra e você precisa de produtividade. Produtividade é o bom uso do seu capital, que seria o quê? Quanto dinheiro que eu coloco para gerar mais dinheiro? Pra vocês terem uma ideia, hoje a China precisa colocar 8 dólares para gerar 1 dólar
de PIB positivo. Por que isso? Porque esse é o que a gente chama de capital não produtivo. O que é um capital não produtivo? Ele não é eficiente. Então, assim, eu construí uma estrada em cima de outra estrada que já existe. Tipo, eu vou ter retorno com aquela estrada? Não, já tinha uma estrada ali. Mas eu preciso ter uma outra estrada? Não, esse capital ele não vai me retornar da mesma maneira. E a China está num estágio de desenvolvimento econômico onde ela está gastando nas mesmas coisas, sem ter o mesmo retorno. No começo, há 30 anos atrás, a economia chinesa precisava de infraestrutura, como o Brasil precisa. Mas depois de 30 anos de investimento, não adianta você construir mais 300 milhões de quilômetros de trem-bala daqui para cá. Porque já tem um trem-bala, porque já tem uma estrada, porque já tem um aeroporto. Não tem gente para usar esse aeroporto. Então, esse investimento, ele começa a ser não produtivo. Se a gente comparar uma década atrás, a China tinha que gastar $4 para gerar $1 de PIB, de crescimento de PIB. Hoje está em 8. Ou seja, o capital chinês está sendo muito mal usado. Isso tem a ver com o modelo econômico chinês. Por que isso acontece? Porque é óbvio que você tem os interesses de um partido único, você tem as decisões econômicas sendo tomadas por critérios muito mais políticos do que só econômicos. Toda economia é comandada pela política. Mas você quer alguma racionalidade econômica. Essa é uma discussão aqui do Brasil. O Banco Central deve ou não mexer nos juros. A vontade política do Lula é que mexa nos juros. Sim. Qual que é o critério econômico? A inflação tem que estar controlada para fazer os isso. dados econômicos. Exato. Então, assim, mas o presidente do Banco Central não tem nenhuma visão política? Até tem. Mas se ele só usar a política para tomar a decisão, nós vamos ter problema. Exato. O que eu quero dizer é que o modelo chinês, ele é um modelo de proteção das vantagens políticas, em primeiro lugar. Uhum. Tudo que eu faço tem um objetivo político. Então, eu quero te dar emprego. Não é porque eu escolhi o caminho mais produtivo economicamente. É porque se eu não te der emprego, você vai sair na rua para protestar e você vai derrubar o Partido Comunista Chinês. Então, a lógica política, ela impera no modelo chinês. E uma hora, isso ia ter que aparecer. As pessoas estão sonhando, babando, maravilhadas. Nossa, mas a China, ela é tão gigantesca. Ela consegue pegar e falar, vamos construir uma estrada e desapropria, tira todo mundo da frente, a estrada fica pronta em 1 mês. Parece tudo maravilhoso. No começo, foi maravilhoso. Daqui para frente, a lógica econômica precisa entrar dentro do sistema chinês. Só que isso vai na contramão dos interesses daqueles que detêm o poder. Então, voltar só um pouco para a história da dívida, né? Que eu falei que você precisa, então, de mão de obra. Então, a China tem um perfil demográfico ruim. Ou seja, difícil dela continuar mantendo esse crescimento. Mas tudo bem, ela vai ser fora da curva porque ela vai crescer os 2,5% e com um perfil negativo. E nenhuma grande economia conseguiu fazer isso desse jeito como ela está fazendo. Tudo bem. Mas aí a gente tem que olhar para a dívida. E aí, lembra aqueles 19 países que conseguiram passar? A gente olha para os 19, todos eles tinham uma dívida média de 170% do PIB. Nesse momento que eles estavam passando essa renda média de 12.500 per capita. A China, até 2008, antes da crise econômica, tinha uma dívida de 150% do PIB. De 2008 em diante, ela começa para suplantar a falta de consumo dos Estados Unidos, das exportações. O modelo econômico chinês, ele transita de uma economia primariamente de exportação para uma economia de investimento. Quem que está fazendo esse investimento? O governo. Uhum. E aí a gente volta para esse problema que eu estava descrevendo do investimento ser alocado não com uma lente econômica, mas com uma lente política. E aí, então, você começa a gerar muito investimento em coisas que não dão retorno. E o endividamento chinês começa a crescer. E aí, até 2015, dos 150%, cresce para 220% do PIB. Hoje, está em 275% do PIB, a dívida chinesa. Nenhum país conseguiu, grande, desse tamanho, vencer a barreira da renda média de 12.500 per capita
com uma dívida deste tamanho. E a dívida só tende a crescer porque o capital está sendo mal alocado, porque é um investimento não produtivo. Voltamos para o problema inicial, né, da alocação política e não econômica. E aí, assim, então, o que está em jogo, né? Vamos olhar. Se a China vai crescer 2,5%, isso é otimista, vai. Talvez ela não consiga bater os 2,5%. E os Estados Unidos crescer 1,5%, e a gente manter inflação meio na média, moedas estáveis e tal, a China não consegue, gente, passar os Estados Unidos, e se passar, nem em 2060. Então, isso que a China vai se tornar o maior país do mundo, você não acredita que isso possa acontecer, digamos, nos próximos anos? Mas não está perto. As previsões inicialmente, há 10, 15 anos atrás, eram em 2020 a China, o PIB chinês vai passar o PIB americano. Não aconteceu. Essa questão